Só a atenção de vocês, Dan Chamas, todo mundo que está aqui participando com a gente. Pessoal, eu estou aqui muito para compartilhar mesmo, para trocar. Então, fiquem bem à vontade para perguntar, fiquem bem à vontade para tentar trazer para a prática do dia a dia de vocês, que o meu objetivo aqui hoje é esse. O meu objetivo aqui não é passar os slides e ir para casa, é que vocês consigam materializar no dia a dia de vocês o que a gente está apresentando. Então, assim, eu tenho um material aqui. Se a gente chegar na metade dele e tirar todas as dúvidas de vocês, não tem problema. Eu vou estar bem feliz. Eu vou estar compartilhando o material, então fiquem bem à vontade. Eu não vou estar vendo vocês, então levantem a mão, manda mensagem, pode se manifestar aí, por favor. Quando vocês estiverem vendo minha tela, se alguém puder me avisar, eu fico bem feliz. Está ok, aparecendo. Pessoal, vamos lá, né? Então, só apresentando rapidamente, né? Meu nome é Daniel Zecchinato, estou nesse mercado aí de funding incentivado, grande parte desse período com Deep Techs há 10, 12 anos. Sou especialista em desenvolvimento de negócios e produtos inovadores, muito focado no mercado de energia, tá? Já fiz vários trabalhos para Health Tech, Fintechs, assim por diante, mas de fato, grande parte desse meu período foi no mercado de energia, e aí vocês sabem, muito alinhado com a questão de Deep Tech, sustentabilidade, esse investimento e desenvolvimento de negócio. Sou partner de fundos incentivado da Anshan aqui, então um parceiro para vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar o Hub, estou à disposição para ajudar vocês, tá? Aqui está o meu contato pessoal, eu já trouxe de cara aqui, para quem quiser mandar e-mail, mandar mensagem. Aqui está o meu LinkedIn, LinkedIn da DZ Consult. Fiquem bem à vontade. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, Gabi, e todo mundo da Anshan a porta está 100% aberta e vocês podem me considerar um parceiro de vocês. Mas não quero perder muito tempo aqui, não. Vamos, de fato, para o que interessa. E aí, eu dei uma olhadinha no perfil, né? O pessoal da Enxerga me passou. Poxa, eu vi que é um perfil bem diverso de pessoas, de empresas, de funções. Então, eu preferi trazer algo um pouquinho mais macro no primeiro momento. Poxa, antes de falar de Ptex, tem que falar de que mercado que isso está associado, né? Qual que é a oportunidade desse mercado? E tudo começa com de fato o que a gente tem de metas globais, a Net Zero, as ODS, então o compromisso de cada uma das empresas, o Acordo de Paris, então como que os países têm se movimentado, os governos dos estados têm se movimentado e o que isso abre de oportunidade. Quando a gente está olhando alguns dos cenários de investimento, a gente vê o investimento em verdes, que é como considerado no relatório 2023 da Agência Internacional de Energia, que a gente deve ter aí 4 trilhões ano em investimento verde. Então, é uma oportunidade em volume de mercado muito grande. Óbvio que tem vários temas, mas os principais deles estão sendo puxados por energia renovável, mobilidade elétrica, hidrogênio verde e captura de carbono. Isso aqui está ranqueado por volume de investimento. Então, óbvio que esses programas têm grande volume em CAPEX, vão estar na frente, mas existe muito investimento, muita coisa legal em biotecnologia, desenvolvimento de IA para predição, desenvolvimento de IA para diminuição de emissão. Então, tem várias outras frentes que estão sendo desenvolvidas que entram aqui no guarda-chuva de Deep Tech. E o interessante é que existe funding incentivado para todos esses casos. A gente também vê o rebatimento dessa tendência na estratégia das empresas. Isso é muito importante, né? Quando passa do Estado para o privado. Então, BlackRock, maior fundo de investimento do mundo, tem critérios de ESG em todos os seus investimentos. A Microsoft tem uma meta de carbono neutro até 2030. Olhando aqui para o Brasil, tanto Petrobras quanto Ambev tem na sua estratégia a questão de ESG muito forte. Então, como é percebido pelo mercado, de fato as empresas têm incorporado na sua estratégia os critérios de ESG, que desenvolvem esse mercado e oportunidades. A gente tem visto muito, então, oportunidades de inovação em novos materiais, IA para energia, captura de carbono, redes inteligentes. Então, há um investimento e há oportunidades muito fortes para esse mercado. Quando a gente está olhando para o Brasil especificamente, a gente tem três principais focos, né? Os principais temas. Então, de novo, estou falando aqui por investimento, né? Tem vários outros temas que estão sendo tocados no país, em vários projetos. Mas energias renováveis, carbono azul,
mobilidade elétrica, bioenergia, hidrogênio verde. Então, até pela nossa condição de país, os recursos que nós temos, a localização que nós estamos, o que a gente tem de recurso natural, o Brasil virou um celeiro muito forte para esse mercado de sustentabilidade. Só que a gente tem alguns gaps, né? Que a gente tem que compartilhar. Então, tem uma necessidade de modernização e expansão da nossa infraestrutura. A gente, comparado a outros países, no desenvolvimento tecnológico, aplicação disso no mercado, a gente tem evoluído. Regulação, então a gente está muito atrás. Vou dar um exemplo: mercado de carbono, que Estados Unidos, China e Europa já têm a sua visão, o Brasil ainda não nem escolheu qual quer seguir. Acesso ao capital, então o capital privado ainda é um capital complexo quando a gente está comparando a outros países, como Estados Unidos, China e outros países, a Alemanha, a França, por exemplo. E a questão de ter cada vez mais pesquisa e desenvolvimento em tecnologias verdes. E aí, quando eu estou falando de pesquisa e desenvolvimento, não é, Daniel, eu tenho poucos projetos, sei lá, de hidrogênio verde no país, por exemplo. Não necessariamente, mas eu tenho poucos projetos desenvolvendo a tecnologia dentro de casa. Em geral, você tem uma aplicação de tecnologia que veio de fora. Então, esse tipo de coisa é importante quando a gente está entendendo esse cenário. Então, poxa, conclusão, né? A gente tem uma dominação da tecnologia, então tem um poder geopolítico nacional, então um espaço muito importante para nós. Futuro industrial, então, para o Brasil como país, essas tecnologias de baixo carbono, essas tecnologias verde, abrem uma possibilidade muito grande e um alinhamento estratégico, né? Então, a gente hoje tem funds incentivados pelo governo, que eu vou mostrar para vocês. A questão da ciência, então, as universidades olhando muito forte para isso, aproveitando essa oportunidade, e uma política industrial que no Brasil ainda está se desenvolvendo como Estado, mas que o privado, as empresas, alavancaram. Estou dando aqui, gente, só um contexto rápido, só para a gente se localizar, tá? Poxa, dentro desse cenário, por que as deep techs são estratégicas? Então, poxa, por que eu olho para esse nicho de categoria de tecnologia, né? Descarbonização, então, de novo, essa foto. Aí eu já trago alguns outros pontos propositais aqui. Saúde, então, poxa, tem muita coisa de saúde sendo desenvolvida e no Brasil as health techs têm feito algo muito interessante, tem feito algo de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de aplicação real, inclusive exportando tecnologia, acho algo interessante. Alimento, quando a gente olha para o Brasil, pelo amor de Deus, são um dos países mais desenvolvidos do mundo, não necessariamente em startups, em deep techs pequenos, mas como país, como grande indústria, a gente tem muita oportunidade no agro. E a questão de infraestrutura, né? Então, soluções para cidades inteligentes, mobilidade elétrica, e assim por diante. Só um grande número para vocês terem na cabeça de oportunidade, por exemplo. Quando a gente compara a rede de infraestrutura e mobilidade elétrica no Brasil comparada com China, Índia, Estados Unidos, a gente teria que multiplicar 10 vezes para atender o que a gente tem de veículos elétricos hoje e que só cresce. Então, é só para vocês entenderem que é importante o investimento nessas tecnologias para a gente poder capturar o valor que a gente tem de oportunidade nesses mercados verdes. E aí, de novo, trazendo alguns números, né? Eu acho que é sempre importante. Quando eu estou olhando para a Deep Tech no mundo, eu estou falando ali de 79 bilhões de investimento em Deep Techs globalmente em 2023. É um valor muito considerável. 25% foi Venture Capital global em Deep Techs. E a gente tem várias políticas públicas olhando para fora. Quem mais investe, né? Quando a gente diz América do Norte aqui, mas Estados Unidos, Europa, Ásia, liderado pela China, que são quem de fato puxa esse processo. Quando eu olho para a Deep Tech no Brasil, a gente tem ali quase, aí é o relatório do Emerge 2024, né? Quase 900 Deep Techs mapeadas, 42% dela em biotecnologia, então, poxa, é um setor predominante. 70% delas em TRL entre 3 e 6, e aí só para vocês entenderem, eu vou traduzir aqui, né? O TRL entre 3 e 6 é quando você sai do laboratório e vai para uma aplicação teste em mundo real, é a 3, e o 6 é o pré-produto. Então, eu estou ali no modelo que eu estou já tendo um resultado mais consistente, mas ele não entrou no mercado ainda. Grande parte dos projetos estão nessa escala. E 55% no estado de São Paulo. Acho que a gente tem uma concentração geográfica, apesar de o Nordeste, desculpa,
está puxando muito esse desenvolvimento agora, principalmente por causa do investimento em energias renováveis. Então, mas em concentração de número de deep techs, a sede dos deep techs estão aqui em São Paulo. Depois, quando a gente olha para o Brasil, quais são esses principais desafios, né? Onde que a gente tem que gastar tempo para a gente conseguir desenvolver esse mercado? Então, pouco investimento, investidores entendem o risco científico. Então, você vê que dificilmente você tem um desenvolvimento tecnológico com valor privado que não seja um fundo incentivado, que não seja um FINEP, um Embrapi, um PID-ANEL, um PID-ANP. A carência de infraestrutura e laboratórios, então, hoje, quem puxa esse cenário ou é um instituto ou são as universidades, e mesmo nas universidades, grande parte delas usa do fundo incentivado para poder desenvolver seus laboratórios, porque não consegue fazer isso com recurso próprio. Falta de mecanismo de financiamento financeiros de longo prazo. Então, a gente tem ali algumas linhas de desenvolvimento FINEP e o BNDES, mas quando a gente compara isso com o desenvolvimento que é aplicado em outros países, é muito pouco. A gente tem aqui algumas ferramentas, mas de fato, comparado com o mundo, é muito pouco. E ainda tem um alto custo e uma baixa conexão com a indústria. Então, grande parte dessas deep techs, ela desenvolve o produto no laboratório, faz um teste em escala real, mas na hora que de fato desenvolver o produto e colocar no mercado, ela tem dificuldade. Ela não consegue ultrapassar essa barreira. As deep techs no Brasil conseguiram estourar essa bolha. Eu vou mostrar até alguns casos aqui para vocês. Mas é ali que está o principal desafio hoje. E, poxa, se eu tenho um mercado, se eu tenho as deep techs, se eu tenho a oportunidade, de onde está vindo esse financiamento? Já que a gente disse que ele é baixo em privado. E aí eu estou mostrando aqui para vocês. 70% desse capital vem de recursos que a gente chama de público, mas são de fundo incentivado. FINEP, PIP, Embrapi, PID-ANEL, PID-NP, o BNDES está com chamada aberta do FINEP. Então, tem algumas linhas de financiamento. E aí, financiamento aqui que eu estou dizendo de uma forma, mas você tem valor a fundo perdido, que você não é um financiamento reembolsável. Vocês têm linha de reembolso de financiamento reembolsável. Tem frentes como a lei do bem e a lei da informática, que ele é um benefício tributário para as empresas que investem nesse tipo de tecnologia. Então, tem grande parte desses 70% está nessas chamadas. 8% só está no investimento privado. Então, para vocês verem o tamanho de proporção, a gente como bolso, como cofrinho, vamos dizer assim, como valor total de investimento, já é um total menor, muito menor do que o de outros países que estão liderando isso, apesar, de novo, da geografia, dos recursos naturais, do espaço no Brasil ser muito favorável ao desenvolvimento de deep tech, e eu não estou falando só de energia, de várias frentes, mesmo assim o investimento privado ainda é baixo para esse tipo de tecnologia. E a gente tem o restante ali de fundos específicos, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas tem Create, tem fundos que são criados especificamente para esse mercado, que conseguem ajudar, e eles estão muito focados justamente em tentar tirar o TRL ali, o cara do pré-produto para um produto, o que ajuda um pouquinho nesse desenvolvimento, mas de fato o grosso vem do recurso público. E aí, já para trazer de cara, pô, Daniel, tá contando história triste até agora. Eu quis trazer o outro lado. Então, tem empresas que conseguiram furar essa bolha usando o fundo incentivado. Aqui eu estou trazendo 3 cases, mas eu vou focar mais na Hytron. Eu mesmo fiz pessoalmente mais de 3 projetos com a Hytron. A Hytron era uma spin-off da Unicamp. O pessoal criou uma tecnologia de produção de hidrogênio verde dentro do Unicamp, fez a spin-off da Unicamp, né? Fez uma estrutura própria. E a partir de captura de projetos, com o PID-ANEL principalmente, mas FINEP, FAPESP, Embrapi, etc., eles conseguiram, de fato, montar a empresa e furar essa bolha. Só para vocês terem ideia, há um ano atrás, mais ou menos, teve uma chamada do PID-ANEL, que é um recurso obrigatório do setor de energia elétrica, e a Hytron foi quem mais teve, tecnicamente, projetos contratados. Então, quem mais forneceu o eletrolisador, vamos dizer assim. Deu tão certo que ela sofreu uma aquisição. Então, o Newmar Cersei, um grupo alemão, quis consolidar essa referência no Brasil
e aquisitou a empresa Hytron. Então, hoje você vai comprar um eletrolisador, você compra da Newman direto, mas a Hytron ainda existe, fica ali próximo da região de Campinas. Então, só para vocês entenderem que é muito importante para o Brasil, se eu quero desenvolver tecnologia, se eu quero desenvolver tecnologia nacional, se eu quero gerar emprego, se eu quero furar essa bolha, esse tipo de funding. Dificilmente hoje você consegue fazer esse tipo de funding de forma privada 100%. Tem um outro detalhe que eu acho que é importante, que eu até falo dele mais para frente, mas eu acho que é importante ressaltar com vocês. Vocês estão dentro das empresas. Nas empresas, em geral, é normal você ter uma estrutura de M&A, por exemplo. Muito mais, é mais normal do que ter uma estrutura de fundo incentivado. Hoje, fundos de investimento que estão investindo em empresas para esses mercados pedem da empresa, da DeepTech, então de quem tem a tecnologia, que dilua esse investimento em fundo incentivado. Então é muito normal hoje você ver grandes fundos chegar numa empresa e falar assim, pô, beleza, precisa de quanto para desenvolver essa tecnologia até ela chegar no TRL7, né? Então até você fazer um produto de fato. Poxa, eu preciso, aí estou chutando aqui, tá, gente? Preciso de 20 milhões de reais. Então vamos fazer uma estratégia, 10 milhões de reais, vamos fazer uma estratégia, e parte disso vai pegar de um fundo incentivado, e o restante eu vou investir em você. Então, hoje, ter esse conhecimento e estar alinhado com a questão do fundo incentivado virou primordial para as empresas. Eu estou falando um pouquinho disso, né? E quem que investe além do fundo incentivado, né? CVCs, né? Então, Corporate Venture Capital. Então, quando as empresas têm uma estrutura de Venture Capital para investir em novas tecnologias, para investir nesse tipo de setor. O próprio Venture Capital especializado, então os fundos, o Pátria, os fundos especializados em investimento, e aí tem fundos especializados que não estão numa corporação em Deep Tech, ou M&A e inovação por aquisição. Né? Então, o caso da Hytron é um investimento, ele deu um boom de escala para aquela tecnologia nacional a partir de uma aquisição. E aí eu quis trazer a foto de algum desses fundos, né? Então, poxa, quais esses fundos têm interesse em startups de tech no Brasil? Eu não vou tratar todos eles, mas vocês veem o tamanho da escala de investimento, que eu acho que é importante. O SoftBank, por exemplo, a American Fund, tem 8 bi para investimento. E tem feito investimentos no Brasil. Tem feito investimentos não só em Deep Tech, é um ponto, mas tem feito bastante investimento no Brasil. Creditas, Quinto Andar, Log, Logística e Automação, Vetex, que é uma Deep Tech. Então, você tem ali vários fundos olhando para o Brasil, olhando com foco em Deep Tech. Se eu pudesse trazer outro, não pelo tamanho, mas pelo grande foco, a Headpoint Ventures, que está aqui embaixo, ela tem 500 milhões e ela tem um grande foco em desenvolvimento de software, principalmente automação, etc., voltado para Deep Techs. Então, só para a gente entender que existe um investimento privado, mas hoje ele precisa, estar casado com o mercado, 2, estar casado com uma estratégia de fundo incentivado para você poder diluir o risco e ser atrativo para esse tipo de investimento. Aí eu estou trazendo aqui um pouquinho do perfil mais detalhado das Deep Techs no Brasil, né? Então, ali por região, e aí, de novo, São Paulo tem grande parte desse desenvolvimento, mas aí é um ponto importante aqui. São Paulo é a sede da empresa. Hoje, grande parte das empresas tem sede em São Paulo, por uma questão de negócio, de acesso a fundo, assim por diante, e estão em outros estados com seus projetos. Então, se você é de energia renovável, provavelmente você vai ter uma sede em São Paulo e vai ter uma sede lá no Nordeste. Se você está falando de Health Tech, São Paulo é um bom lugar para se desenvolver. Tem muita coisa no Sul também. Então, tem um pouquinho desse ponto. Aqui só um pouquinho do TRL, né? Que eu comentei com vocês. Então, pesquisa básica, muito na academia, né? Então, estou falando muito da universidade mesmo, fazendo os seus. Vou colocar o headpoint aqui. Fazendo os seus projetos para esse desenvolvimento. Aí você entra aqui com universidade mais startups no desenvolvimento inicial. Quando eu estou falando do desenvolvimento final, é aquilo que eu falei, né? Então, poxa, eu estou de fato tentando desenvolver um produto comercializado. E aí o TRL é 8 e 9, que é de fato quando você tem produto para implementação, esse fundo cai bastante. Pois não, então por que o TRL 9
é alto. É porque toda startup dá certo, ele para no 9, né? Então, por isso que dá um descasamentinho ali. E aqui a idade das startups, a idade média das startups do Brasil por ano da fundação. Então vocês podem ver que a gente teve um boom muito forte a partir de 2016, 2017. Esse boom vem se consolidando. Em 2023, a gente tem uma redução mundial de investimento em startups, tanto que o Banco Americano quebrou, você deve ter acompanhado, mas a gente ainda está rolando um rolo muito interessante. 2024 está baixo, não porque foi baixo, mas é porque esse relatório é de 2024, é durante 2024, por isso que a gente não tinha o consolidado. E aí o que fazem? Biotecnologia, computação em nuvem, health tech, inteligência artificial, manufatura avançada, nanotecnologia. Tem vários temas, como eu disse para vocês, além da energia, que de fato tem um mercado interessante no Brasil, apesar de a gente só falar de energia. Poxa, Daniel, falou pra caramba, falou rápido, de propósito, pessoal, eu quero focar aqui depois no fund, bonitinho. Mas o resumo é, tem um movimento internacional. Esse movimento internacional, principalmente liderado pelos estados, faz com que se abra um mercado de investimento que as empresas privadas inseriram nas suas estratégias. Essas empresas e esses fundings, esses fundos de investimento, olham para a Deep Tech como uma das principais carteiras de investimento que eles têm hoje, quando estão olhando para tecnologia, se você setorizar. O Brasil tem oportunidade, mas ele tem uma oportunidade muito casada com o funding incentivado. E aí aqui eu começo a falar de fundo incentivado especificamente. No Brasil a gente tem, não vou passar todo o texto, pelo amor de Deus, mas no Brasil a gente tem iniciativas como Lei do Bem, com benefício tributário, os programas do PID, ANEL e ANP, que são muito interessantes, porque é um valor a fundo perdido, ele não é um financiamento, você não tem que voltar um valor depois. E as empresas do setor de energia, no caso da ANEL, e de petróleo e gás, no caso de óleo e gás, no caso da ANP, tem um valor obrigatório de investimento. A gente tem FINEP, Embrapi, o PIP da FAPES, por exemplo, que aí são programas do governo ou programas da indústria para desenvolvimento especificamente junto a ICTs. E aí você tem outros vários, como FINEP e assim por diante. Aqui é só os tipos, né, de investimento, e é interessante o FINEP Startups, que o FINEP Startups tem basicamente todas as linhas de investimento possíveis para uma startup, para um projeto, para um novo negócio. Quais são os três, se eu pudesse resumir, né, tem muita coisa, quais são os três principais, né? O primeiro é um incentivo fiscal, como uma lei do bem. Eu vou detalhar, mas basicamente você tem um percentual do investimento que você fez, você abate do imposto da empresa. Então, poxa, no caso da lei do bem, eu vou mostrar aqui para vocês, tem ali 30 e poucos por cento de redução tributária, até 30 e poucos por cento. Esse é muito interessante porque você não precisa de um grande projeto de hidrogênio para aproveitar uma lei do bem. Se você tem um processo dentro da sua empresa que tinha um desenvolvimento tecnológico, e mesmo que não seja um fundo incentivado, você tiver um desenvolvimento, mesmo que de processo, para solucionar aquele problema, e óbvio ligado à indústria, à inovação, à tecnologia, ele já é aproveitável na lei do bem. Então, você pode ter um aproveitamento tributário em cima do OPEX da empresa, por exemplo. Isso é muito interessante. Subvenção econômica. O que é subvenção econômica, né? Então, são recursos não reembolsáveis. FINEP tem essa linha, Embrapi tem essa linha. Os principais para o setor de energia é o PID ANEL e o PID ANP, que tem essa linha. Então, essas linhas você tem uma maior burocracia de acesso, padrão, acho que faz parte. Você tem um fluxo regulatório e legal, vamos dizer assim, a ser feito, mas você não precisa retornar esse valor. Uma vez aportado, o que você precisa devolver são relatórios, é o conhecimento e o produto gerado. Então, é muito interessante quando você está desenvolvendo projetos nessa linha. Só para vocês terem ideia, a última chamada da ANEL foi de hidrogênio, deu perto de 1 bi em projetos no Brasil todo para hidrogênio renovável, que eles chamam. Então, para vocês verem como isso é importante, e isso não está sempre aberto, você tem sempre essa oportunidade. E também, por último, linha de crédito diferenciado. Acho que o mais famoso é o FINEP e o BNDES. Inclusive, eles estão com uma chamada em conjunto dentro do site da FINEP, onde ele tem um crédito. Você tem uma linha de financiamento com juros muito mais baixos do que o padrão.
Então, é muito interessante a estrutura. Quando você está pensando no novo negócio, está pensando no projeto dentro da empresa, essa estratégia, esse conhecimento, esse know-how de como aproveitar de fundo incentivado é muito interessante. E aqui eu trago um pouquinho dos principais, né? Qual que é o mapa de oportunidade, né? Como é que ela está dividido basicamente? Quais são as principais fontes? E aí eu trago para vocês aqui, esse é o mapa da BGI, né? E aí é interessante esse mapinha porque ele abre os principais fundos, o mapeamento mesmo. Então, o apoio financeiro direto, a gente tem subvenção econômica, recurso não reembolsável, recurso reembolsável, investimento obrigatório, que eu comentei com vocês do PID ANEL e do PID ANP, títulos de dívida, investimento de risco, e aí eu estou falando de startup, né, do anjo, private equity. A gente tem no Brasil também apoio financeiro direto, a Lei do Bem, que é um benefício tributário, no PISCO, benefícios em PISCO e COFINS, o programa Mover, que é um programa muito mais voltado para o transporte, para a mobilidade, Lei da Informática, focado no desenvolvimento de tecnologias e de software para a computação, o PADES, Lei da Reciclagem, e outras formas de apoio, né? Então, você tem nas universidades recurso humano disponível para desenvolvimento que você consegue acessar. Você consegue fazer encomenda tecnológica, seja para a universidade, seja para o instituto. Tem contrato público para a solução inovadora. Se não me engano, Curitiba abriu uma chamada agora para uma solução inovadora que ela também está incentivando. Então, há várias fontes, várias linhas de financiamento aqui que são interessantes. Explicar um pouquinho da Lei do Bem. Na verdade, vou passar alguns dos principais, só para vocês entenderem quem não teve acesso. A Lei do Bem, para mim, é um dos mais interessantes, assim, porque ela te dá uma carteira de benefícios. Então, você tem, poxa, amortização acelerada, depressão e ação integral, redução de IPI. Você tem ali uma redução de até 34% nos custos do P&D. Então, poxa, se o seu P&D foi de 1 milhão, você consegue retornar em tributo até 34%, é uma série de requisitos que vai dar esse percentual, mas você consegue trazer isso como retorno, vamos dizer assim, para a empresa, uma diminuição do seu CAPEX na linha do tempo. Então, tem muito setor, e aí isso é interessante. Ele é multissetorial, a Lei do Bem, né? Então, ele atende muito setor, tecnologia, indústria, saúde, agro, Desde o início. energia. Esse aqui é bem interessante de você estar olhando as empresas que não fazem. Eu acho que a gente, quando faz esse processo, a gente não faz para um projeto específico, a gente faz para a empresa, né? Olha a empresa como um todo, gera um benefício tributário para a empresa muito grande com um esforço baixo, porque os projetos, em geral, você não vai fazer um projeto de lei do bem, eles já estão feitos. Né? Quando eu estou falando aqui de desenvolvimento em tecnologia, a gente sempre fala que com uma estratégia interessante, você para um projeto ou um negócio desse ter um investimento que a gente chama de investimento âncora. O que é isso? Em geral, você tem linhas de financiamento não reembolsáveis, como eu já comentei com vocês aqui, e uma estratégia interessante é você conseguir uma linha dessa para sustentar o seu projeto, e aí você vai pegando outros fundos menores, com um valor aplicado menor, para poder trazer uma eficiência ainda maior. Eu vou trazer um exemplo à frente, mas vou falar um pouquinho para vocês aqui do ANEL e da ANP, por exemplo. No caso da ANEL, as empresas do setor de energia, então distribuidoras, geradoras e transmissoras de energia, elas têm uma obrigação de 1% da rol da empresa, que deve dar um bi um pouco ano, ser investido em inovação. Parte desse valor vai para o Ministério de Minas e Energia, parte vai para o FNDCT, mas grande parte, cerca de 40%, fica na empresa para aplicação em projetos. Então, eu estou falando que essa parte de projetos é quase um bi. Então, de fato, todas as empresas do setor têm um funil ativo de prospecção de projetos e investimentos em tecnologia. E aí o interessante é que o site da ANEL ele traz esses temas, mas não é só ligado à geração de energia verde, por exemplo. Desenvolvimento de IA, cybersecurity, utilização de blockchain, redes inteligentes. Então tem muita coisa que você desenvolve aplicado ao setor de energia e depois você pode aplicar o mesmo produto para outros setores quando você for entrar no mercado. Então são fontes muito importantes para você travar o seu projeto, para ancorar o seu projeto. E aí eu trouxe um case fictício para vocês. Pessoal, eu estou aqui passando conteúdo, vocês ficam à vontade para perguntar, não sei se tem alguma pergunta.
mas eu estou tentando materializar aqui no pitch o máximo possível, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Eu trouxe um case fictício aqui, gente. Aí é fictício mesmo, tá? O nome é fictício, tudo fictício, mas para a gente entender. Então, poxa, eu tenho um projeto aqui de sistema de inteligência para otimização de produção, armazenamento e uso de hidrogênio verde. Então, basicamente, IA. Eu não estou falando da geração. Primeiro ponto. Primeira coisa que eu tenho que olhar é, poxa, esse produto é inovador? Daí eu tenho a descrição do produto aqui. Poxa, uma plataforma, tech, base de dados, inteligência artificial, sensoriamento avançado, modelagem preditiva para monitoramento, otimização do controle. Você consegue até no nome entender que tem algum nível de inovação aqui. Isso tem que acender a luz. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pô, eu estou vendo um projeto. Ele tem um desenvolvimento tecnológico. Não estou comprando simplesmente de uma empresa e implantando como EPCista. Eu estou de fato desenvolvendo algo. Essa é a primeira luz que você tem que acelerar. E aí, quando você começa a olhar, puxa, beleza, eu tenho esse projeto. 10 milhões de reais um projeto desse. Poxa, 10 milhões de reais para uma empresa investir num software é complexo. Vocês vão concordar comigo que, ao menos que seja algo muito estratégico, você vai ter uma dificuldade. O que você pode fazer nesse caso? Nesse caso, você pode dividir esse funding. Isso é muito interessante. Então, você pode, por exemplo, aí é um exemplo, tá, gente? Pegar um fundo de investimento, a fintech, a deeptech, vocês me desculpem, de 4 milhões de reais para ancorar, pegar um crédito de inovação no FINEP de 2 milhões, pegar um P&D anel de 2 milhões, que é um fundo não reembolsável, e aí, a partir disso tudo, você tem uma dedução da lei do bem, que a lei do bem é interessante também, que ela não vê de onde vem esse fundo. Então, sim, você pode fazer aproveitamento da lei do bem de um projeto que foi investido via P&D Anel e justificar na empresa que está investindo esse valor, parte desse valor. Então, aqui daria para ser 10 milhões só P&D Anel. É claro, quando maior o valor, mais a dificuldade de aprovar. Mas eu, pessoalmente, estou aprovando um projeto agora de 13 milhões de reais para desenvolvimento tecnológico, para uma aplicação que 80% dela é IA. Então, esse tipo de entendimento que é muito importante. E ter essa estratégia e mostrar isso, por exemplo, um fundo de investimento, te auxilia muito na aprovação. Primeiro, porque ele tem uma diluição do risco. Segundo, para vocês, você vai ter uma autonomia maior para desenvolvimento do projeto, para desenvolvimento do negócio. Para a empresa mãe, vamos dizer assim, para a corporação que está investindo, é ótimo, porque ela também diminui o risco dela. E ela tem uma visão de alguém de um fundo de investimento que conhece no mercado, que vai estar ali apoiando com o seu know-how aquele negócio, a geração de valor daquele projeto. Então, é um ganha-ganha muito interessante. E aí, o ponto que eu quis trazer aqui para vocês é tentar explicar um pouquinho melhor como essas coisas se casam e como é importante a gente ter esse tipo de casamento. Aqui também estou fazendo um exemplo com algumas das principais linhas, tá? E acho que fica muito interessante quando a gente olha alguns números. Então, aqui é um exemplo mais simplificado, mas eu acho que vocês vão pegar aqui o ponto. A gente tem um projeto de 1 milhão, aonde do P&D eu teria 500 mil reais, P&D Anel. Eu fui lá, aprovei um projeto de 500 mil reais. Eu vou ter um retorno em cima desse valor de 72 mil reais. Por quê? Porque o P&D Anel ele te passa o dinheiro e você investe. Então você vai ter o retorno. E você aprova um projeto de Embrapi. Se você pegou 500 de P&D Anel nesse caso, que é obrigatório, e 500 do Embrapi, Treinamento. você teria o investimento da empresa na linha do tempo negativo, porque você vai ter um retorno em cima desse investimento. A empresa, se a Edtech, se colocou R$0 e ela poderia ter um retorno. Tem alguém com o microfone aberto. Só pedir a gentileza de fechar, se não for perguntar. Se for perguntar, fica à vontade. No caso B ali, é um pouquinho diferente. Eu tenho um projeto FINEP, lembrando que o FINEP, nesse caso, propositalmente é um financiamento reembolsável, né, com uma baixa taxa. E, de novo, eu tenho um retorno sobre a lei do bem, sobre o valor que eu investi. E no C, eu tenho ali um casamento entre Senai e a lei do bem. E aí, duas mensagens principais. Lei do bem, ela não vê de onde veio o fundo que você está aplicando. Ela te traz um benefício tributário a partir do que você faturar, ou qual parte da cadeia faturar. E você consegue combinar vários desses fundos para conseguir alavancar negócio, conseguir alavancar projetos, conseguir alavancar tecnologia com baixo investimento. Poxa, como é que... Mas, Daniel, vamos lá. Você falou de mercado, falou das empresas.
falou quais são os fundings, falou que é importante para o investimento. O que que eu tenho que fazer para um projeto ser atrativo? O que que eu tenho que fazer para um projeto ser atrativo, tanto para um fundo de investimento quanto para essas linhas? Então, o primeiro ponto é a definição do objetivo estratégico e métrica do sucesso tecnológico. Então, como é que eu traduzo isso para vocês? Ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter uma geração de valor. Quando eu estou falando de geração de valor, não necessariamente é financeiro, tá, pessoal? Ele pode ser econômico, ele pode ser uma eficiência operacional, ele pode ser diminuição de risco, ele pode ser diminuição de risco humano, então, pô, saúde e segurança. Não necessariamente o desenvolvimento tecnológico está atrelado a um benefício financeiro. Mas é importante ele ter um benefício material. Ele tem que ter um objetivo claro, ele tem que ter impacto tecnológico. Então, o que aquela tecnologia vai impactar? Qual que é o TRL que eu estou para poder mostrar para quem está olhando da onde eu estou e aonde eu quero chegar no projeto? Quais são os KPIs chaves que eu vou medir durante esse projeto? Por que isso é muito importante? Porque, infelizmente, na linha do tempo, quando a gente olha para trás, grande parte desses fundings era utilizado em projetos de baixo TRL. Então, ele gerava um artigo, gerava um mestrado, gerava um doutorado, mas de fato não gerava valor. E agora está sendo muito questionado por todo tipo de fund ou fundo. E aí, poxa, quais são as perguntas básicas que eu tenho a responder, né? Qual que é o problema complexo a tecnologia busca resolver com base científica? Qual o diferencial técnico da solução? Lembrando que tem inovação. Tem TI, tem propriedade intelectual? Quem será beneficiado? Para qual setor? Quem está sendo impactado? Então, se eu estou fazendo uma solução para o setor de energia, eu tenho um mercado enorme a ser impactado. Se eu estou fazendo uma solução para o mercado de saúde, se eu estou fazendo uma solução para o mercado financeiro, assim, é sempre importante você demonstrar, seja para o fundo, seja para um fundo, seja para a empresa, aonde você quer chegar, quais são as perguntas principais. E até uns indicadores de sucesso, né? Então, aí eu trouxe exemplo do mercado, alguns exemplos do mercado de energia que eu tenho mais à mão. Então, poxa, a questão de fraude, por exemplo. Se eu estou fazendo um projeto de fraude financeira do setor, qual que é o percentual que eu estou imaginando diminuir de fraude? Gente, a premissa, tá? Assim, a empresa está muito mais preocupada aqui se você está com o objetivo correto do que só o número. Otimizar a concessão de crédito com IA explicável, então, o aumento da precisão do score, quando eu estou falando de crédito, redução do consumo de energia e eficiência, tempo médio de análise, toneladas de CO2 capturado ou não emitido, qual que é o número de artigo, de patente, de dissertação que está sendo feita a partir daquele projeto. Então, é só importante materializar. Acho que essa é a mensagem desse slide. Alinhamento com prioridade estratégica de fund, né? Então, é importante vocês entenderem que alguns funds têm um casamento melhor com um tipo de projeto. Então, se eu estou falando de TRL, se o critério é eu quero pegar um projeto do TRL-A e levar até o B, eu quero desenvolver um produto, o FINEP, o PID-ANEL, o PID-NP são funds muito interessantes. Eles foram meio que moldados para isso. Se eu estou falando do critério de ESG especificamente, poxa, Daniel, eu não tenho um grande critério de TRL, mas eu tenho um impacto em ESG muito interessante. PID-ANEL é muito interessante, porque ESG é muito ligado aqui na parte de meio ambiente, mas você também consegue fazer projetos sociais, também consegue fazer projetos de outras frentes. Se eu estou falando de digitalização, lei do bem encaixa muito bem. Tem várias chamadas da FINEP que você consegue fazer projetos de IA, de automação, assim por diante, até exemplo. Lei da computação é bem interessante também para quem de fato está desenvolvendo tecnologia na ponta. Então, é só essa mensagem, essa preocupação que a partir do projeto, do modelo de negócio, você tem algumas linhas que se encaixam melhor. Poxa, aqui eu quis trazer bem detalhado, eu obviamente não vou ler, mas para vocês terem o conteúdo depois. Mas basicamente, quando você está pensando no MVP, né, então de uma Deep Tech ou alinhado, é importante que você tenha a definição das funcionalidades, focar na originalidade, na barreira tecnológica. Muito parte dos projetos não são investidos ou não tem seu investimento aprovado, porque não consegue de fato demonstrar qual que é a inovação de fato. O que não existe hoje que você está colocando na mesa?
Teste de validação em ambiente controlado real é muito importante, então avançar nessa linha TRL, de fato, projetos de pesquisa básica, que a gente chama TRL 1, 2, 3, são mais complexos hoje de serem aprovados. A gente está, de fato, mirando para um TRL, a gente, os funds, o direcionamento, né? De 4 a 6, e aí 6 para frente, de fato, quando você coloca o produto na rua, tá? Então, é um ponto importante. Coleta e análise de dados robusta. Então, assim, todos esses funds têm uma coisa em comum, todos eles vão te pedir reporte, vão te pedir aonde você aplicou esse valor, como é que você gerou o valor, você gerou o valor que você tinha previsto anteriormente. Então, são coisas importantes de se prever. Aí, poxa, beleza, né? Eu formatei um projeto, ele está alinhado na chamada, eu sei quais são as chamadas prioritárias, eu formatei ele da forma aderente. Como é que eu olho essa parte de fund? Como é que eu escolho, né? Então, o primeiro é o incentivo certo, né? Então, aquilo que eu falei lá atrás, poxa, o seu projeto, o seu desenvolvimento está alinhado com qual frente? Essa frente tem prazo? Por que prazo? Por exemplo, o FINEP, ele abre chamada. Você tem prazo de abertura e de fechamento para escrever um projeto para ser respondido. O fund do PIDEA e ONP, que estão nas empresas do setor de óleo, gás e energia, não fecha. Ele pode subir projetos o tempo todo. Lei do bem é um benefício anual. Então, você captura esse benefício tributário no ano corrente, e aí no ano seguinte, em junho, você envia os relatórios para o MCTI referente ao ano anterior. E aí isso é validado. Então, o timing dos projetos executivos é importante. A questão da escrita, e aí muitas das empresas privadas, de techs, assim por diante, podem ter uma dificuldade nessa frente. Aqui está as universidades, os institutos para ajudarem, né? Então, quando a gente está olhando aqui, tem muito ainda nos funds da academia, né? Então, poxa, qual que é a metodologia que está me embasando esse desenvolvimento? Isso ainda existe muito, principalmente quando eu estou falando de TRLs mais baixos, os mais altos menos, mas é um ponto a se pensar. Elaborar, né, nos meus projetos, eu sempre faço um business plan, eu sempre faço um modelo financeiro claro, e aí eu estou falando de físico financeiro mesmo. É importante você ter uma documentação, e aí não pela documentação, mas pelo planejamento muito importante, porque como é um fundo incentivado, teoricamente não, um fundo público no final das contas, é muito importante você aplicar de forma correta esse valor. Então, esse tipo de auditoria sempre acontece. E aí, submeter aí, acompanhar a validação é o básico, né? Em geral, o que é exigido para você conseguir ter uma proposta de projeto nesse tipo de fundo, seja ele qual for? Proposta técnica, o business plan financeiro, um cronograma de execução do projeto, o modelo financeiro e a comprovação da inovação. Esses são os 5 pilares. Há modelos para cada um dos fundos, tá? Então, o PID Anel vai ter uma forma de fazer, o PID ANP vai ser uma forma de fazer. A Lei do Bem vai ser uma outra forma, mas todos eles passam por esses 5 pontos. Então, fica aqui um ponto importante. Tem um último ponto aqui, que tem fundo incentivado que te obriga a ter um ICT dentro do projeto. Então, é um ponto relevante quando você está falando de Embrapi, por exemplo, você precisa ter uma empresa industrial dentro do projeto. Então, é importante ter esse tipo de know-how aqui também. Critério de avaliação, né, em geral, grau de inovação, impacto no mercado, capacidade técnica da equipe, viabilidade financeira, alinhamento com a política de incentivo. Isso é muito importante quando eu estou falando o funding incentivado. E que, em geral, acontece de erro que pode comprometer a aprovação, e, em geral, eles estão nesses 5 mesmo. Em geral, a proposta é muito genérica, sem inovação clara, então, assim, poxa, a pessoa não consegue passar a mensagem da onde está sendo feito o desenvolvimento tecnológico de fato. A falta de métrica. Então, tem muito projeto aqui que tem como objetivo métrica o número de artigos, isso cabe menos hoje em dia nesses funds. O orçamento desalinhado, então por isso que eu faço sempre um business plan, eu faço um modelo financeiro, porque qualquer um desses funds, vamos fingir que eu peguei em qualquer um deles um P&D anel, 10 milhões de reais. Se você desenvolver os produtos do projeto com 9, ninguém vai falar nada. Se você desenvolver com 10 milhões e 10 milhões e 10 reais, você vai ter que justificar o projeto inteiro financeiramente.
Então, esse tipo de orçamento, esse tipo de alinhamento é muito importante. Execução, né? Então, uma execução bem definida e a falta de parcerias com instituições estratégicas quando exigido pelo edital. Tem, tipo, o FINEP tem edital que precisa, tem edital que não precisa. É importante estar atento nesses detalhes. Tem um ponto, gente, que eu vou passar rapidamente aqui, mas acho que é legal de vocês terem a sensibilidade, que é, em geral, os projetos que são de fundo incentivado não tem um problema na formatação. Ele consegue formatar, Daniel, consegue escrever. Oi, por favor. oi, desculpe, é a Andréia da Byers. Por favor. Só para eu não Amém. perder, se você puder voltar um slide, porque eu fiz uma pergunta justamente dos erros das empresas e esse slide aí está Por respondendo, né, favor. muito do que eu tinha de dúvida. Você tem alguma dica assim de boas práticas? Assim, as empresas estão se estruturando em ter áreas que são mais especializadas em escrever esses pacotes, buscar funding. O que que é crucial? Que área da empresa precisa se informar mais para a gente poder ter acesso mais fácil a esses funding? Você pode falar um pouco da sua experiência prática nesse aspecto em relação às grandes empresas? Perfeito, perfeito. Eu tenho bastante experiência no mercado de energia, no health e nas fintechs, que foi onde eu mais atuei. Nessas empresas, em geral, como é que é dividido esse jogo, né? Ou você tem uma área de inovação que está ali puxando esse tema de forma mais clara, e aí você tem um alinhamento muito próximo da área de inovação com o financeiro, onde eu estou falando de benefício tributário, onde eu estou falando de financiamento incentivado. O financeiro ajuda muito nesse processo. Você tem que ter um alinhamento dessa área. Eu estou chamando de inovação, tá, gente? Mas pode ser outros nomes, pelo amor de Deus. Mas quem está angariando o projeto, vamos dizer assim, muito importante ter um alinhamento muito próximo ao time de estratégia ou de novos negócios da empresa. Então, assim, porque o que acontece muito também é você ter um projeto maravilhoso que não resolve problema nenhum da empresa. O projeto é bom, o projeto tem uma viabilidade para o mercado maravilhosa, mas para dentro da empresa não é tão estratégico. O inverso também acontece. Então, poxa, às vezes você tem um projeto que para a sua empresa vai ser ótimo, mas, poxa, ele só atende a sua empresa, ele não vai atender o mercado, então ele vai ter uma dificuldade maior de captar um fundo incentivado. Em geral, essas empresas também têm parceiros, né? Então, como é que ela faz a rede de parceiro dela? Em geral, tem uma rede de parceiros com universidades que ela confia e que os temas estratégicos dela estão alinhados aos temas de desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo aqui. A Unicamp, a UFPE, tem frentes muito fortes de descarbonização, de mobilidade elétrica. Então, você já faz uma parceria antes do projeto, você já tem que ter um relacionamento. Institutos, então, poxa, o CPQD, Venturos, tem vários institutos hoje no Brasil que fazem esse tipo de. O César Nordeste, o Porto Digital é muito bom, tem o. Putz, eu esqueci o nome do. Teve mais projetos de hidrogênio agora, eu esqueci o nome agora. O IAT tem mais projetos, fica no Nordeste, então você tem uma parte acadêmica, uma parte de instituto. Por que o instituto é legal? Porque ele faz esse vínculo da academia com o produto físico e esse mercado de startups, né? Você conseguir fazer. Eu acho que o jogo, se eu pudesse dar a principal dica, a área que está angariando esse projeto, ele não necessariamente tem que ter a melhor ideia. Ele tem que ser muito bom de conectar os atores internos, estratégia, novos negócios, financeiro, recursos humanos quando necessário, assim por diante, com esse mercado externo que tem basicamente três pilares: as universidades, os institutos e as startups. Quando você consegue casar isso e de fato desenvolver projetos que desenvolvam produtos e estão alinhados à estratégia da empresa, eu acho que não tem como errar. Assim. Sendo bem transparente, não tem como. Você vai conseguir um fundo incentivado, você vai conseguir aprovar isso na empresa, você vai conseguir aprovar isso no funding. A gente também tem muito do que a Anshan faz, né? Ou a DZ Consult faz, que é trazer esse know-how para a empresa. Então, poxa, Daniel, eu não tenho uma área. Pô, a gente ajuda você a desenvolver o MVP para viabilizar um projeto. Ou, Daniel, poxa, eu tenho esses 5 temas aqui que são estratégicos para a empresa, mas eu não consigo prospectar projetos ou bons institutos, boas universidades, boas startups. A gente apoia nesse sentido. É muito importante esse apoio no começo da jornada, assim, sabe? Eu acho que no começo da jornada ele é essencial,
ele vai economizar muito do tempo e vai te economizar muito em risco. E depois, quando você estiver em marcha, vamos dizer assim, estiver em quinta marcha, ele vem para impulsionar. Então, você conseguir ter um ambiente como esse, com 40, 50 pessoas falando de um tema, aonde você consegue entender, poxa, quem está olhando para o mesmo tema do que eu? A minha empresa está olhando para Health Tech. Quem está mais olhando para Health Tech? Ele é um concorrente ou não é? Se ele não é um concorrente, será que eu não posso fazer um alinhamento, fazer um projeto casado com ele? Então, eu diria que a chave está nessa conexão, está nesse meio do caminho. Eu não sei se eu respondi. Super respondeu, muito obrigada. Valeu. Ô Daniel, aproveitando Por que você favor, está aí vai lá. nas perguntas e respostas, a Leila perguntou: bom dia, já gostaria de compartilhar sobre possível investimento em placas solares. Pode ser considerada como energia renovável, certo? Com essa possibilidade de investimento? Vamos lá. Especificamente sobre esse mercado. Esse mercado teve bastante. Vamos lá, lembra do desenvolvimento tecnológico, né, da inovação. Quando lançou é forte, né? Quando tiveram primeiras placas solares, os primeiros projetos no Brasil, teve inclusive chamada do P&D ANEEL, da ANEEL, para esses projetos, teve 600 milhões de reais só em projetos de inovação. Eu mesmo toquei a primeira planta do estado de São Paulo, estava no projeto, se vocês quiserem ver no mapa aí, é a usina solar Tanquinho, fica em Campinas, tem 16 tipos de placas solares. Naquele momento, uma placa padrão, a aplicação, desenvolvimento, etc., é considerada inovação. Hoje, como você tem um mercado desenvolvido, se for simplesmente a aplicação de energia renovável, ele não entra nesse fund. O que pode entrar nesse fund? Poxa, Daniel, eu estou desenvolvendo, vou dar um exemplo X aqui, porque eu conheço um pouquinho. Eu estou desenvolvendo o perovskita. O perovskita é um novo químico que, teoricamente, poderia produzir uma placa muito mais eficiente. Isso é P&D. Poxa, Daniel, eu estou fazendo uma aplicação de painel solar com hidrogênio para gerar um hidrogênio barato, gerar uma tecnologia de hidrogênio nova. Ele pode entrar. Hoje, uma planta solar não é considerada um fundo incentivado. Então, por quê? Porque o TR dela já foi, o mercado já existe, você já tem fornecedores formados e assim por diante. Eu diria que no mercado de energia, os principais hypes agora são a questão do hidrogênio, a questão da captura de carbono, também muito, muito forte. Cibersegurança, então bem, bem forte. E desenvolvimento de IA para atendimento a cliente final. Então, tem outras frentes, mas esses 4 são os principais hoje. Eu acho que o mercado de energia posso estar faltando com 1 ou 2 aqui. O Daniel. Por favor. William, EBMAC Transportes. Se me permite, dentro dessa mesma linha, voltando um pouquinho na questão aí da placa solar, você entenderia como inovação, sendo que o foco, evidente, talvez não seria a placa solar, mas sim a entrega de emissão de poluentes para clientes nossos? O que eu quero dizer, por exemplo, seria um projeto focado na implantação de uma usina solar, ampliação de uma usina solar, de painéis solares. Dentro disso, ela abastece veículos elétricos que fomentam a demanda do nosso cliente. E o objetivo principal olha, dentro disso eu quero entregar evidente para o nosso cliente essa mitigação, seja de CO2, de poluentes, e o foco principal é esse. Olha, eu estou sendo sustentável dentro do teu negócio porque eu entendo que vai abranger o ESG especial dentro do environment e você vê uma viabilidade financeira para um tipo de projeto desse, ou isso continua também dentro da ideia daquilo que já é uma inovação, entendeu? Perfeito. Como é que eu ranquearia os critérios para qualquer fund, tá? O que o P&D, a Lei do Bem, ou qualquer outro fundo incentivado vai olhar? O item 1 é originalidade. Então vamos lá. Eu fiz um sistema solar que abastece um tipo novo de carregador, um tipo novo de plug, um tipo novo de tecnologia. Há uma barreira tecnológica. Beleza. Porque você usou a placa para validar um produto, para desenvolver algo. Você precisava da placa solar. Então, esse projeto poderia caber. Poxa, Daniel, eu estou comprando aqui placa da ABB, instalando aqui, eu contratei um cara para fazer o painel, comprei um carro da BYD ou da Volkswagen e estou colocando para rodar. Você não teve o desenvolvimento tecnológico, entendeu? É sempre esse ponto. O ESG é o segundo critério. Então, dado que tem uma inovação tecnológica, de fato,
E aí, gente, e aí só para deixar claro, inovação tecnológica pode ser um software, pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser uma metodologia. Aí a criatividade é importante. Dado esse critério, segundo a OSG. Então, poxa, hoje você não vai aprovar um projeto de inovação para uma usina a carvão, ao menos que seja para transformar a carvão em alguma coisa menos poluente. Então, entendeu? Tem um critério aí. O primeiro é o desenvolvimento tecnológico. Então, o que eu te diria? Se nesse projeto há um desafio tecnológico, é algo que vocês vão precisar desenvolver, que você não vai simplesmente comprar e aplicar, cabe. Se for, poxa, eu vou comprar vou comprar uma placa solar, que eu vou pedir um EPC instalar minha placa solar. Vou pedir para um CPO instalar um carregador. E vou comprar um carro da BYD, você não tem inovação no processo, no projeto como um todo, aí ele não vai conseguir entrar nesse tipo de fundo. Mas é importante sempre dizer que tem muita coisa a ser desenvolvida ainda nesses mercados. Então, às vezes, isso é importante de ter esse jogo de cintura também. Às vezes você faz um projeto para testar uma tecnologia, porque sim, aquela tecnologia é importante para o mercado, você pode ter um aproveitamento, mas você está mais interessado no pacote como um todo, entendeu? Aquilo te viabilizou ter um piloto, por exemplo, ter um projeto solar, mobilidade elétrica e uma metodologia de captura de CO2 na boca do carro, por exemplo. Então, validado no Grupo Totum, que é quem faz hoje a emissão dos IREX do Brasil. Então, é sempre essa pegada que tem que ter. Você tem que, se o projeto em si não tiver um desenvolvimento tecnológico, você tem que colocar um desenvolvimento tecnológico dele para ele passar nesse tipo de fund. Entendi. Beleza? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Adorei. Eu fico respondendo pergunta até a hora de ir embora, se vocês quiserem. Tem Então uma vamos lá. outra pergunta. Desculpa. Desculpa, Não, pode ir, William. Dentro dessa mesma linha, nós também temos veículos movidos GNV e biometano. E quando você falou disso, também veio à minha mente a ideia de uma microusina que pode gerar biometano, mas também acho que não cairia na questão da inovação, né? Já vista que isso é um tipo de processo que já existe também. A planta de biometano para justificar inovação tecnológica, ao menos que você tenha de fato algum tipo de tecnologia nova ali, não. Mas se você precisar colocar uma planta pequena de biometano para fazer teste num veículo a biometano, que aí é desconhecimento meu, tá? Eu não sei se o carro que roda, o táxi que roda a GNL lá no Rio de Janeiro é o mesmo tipo de tecnologia para um biometano. Mas se tiver algum tipo de tecnologia a ser testada na conexão no carro, você viabiliza fazer a planta pequena, entendeu? Óbvio, você não vai fazer uma planta industrial. Não é esse o sentido. Mas se tiver uma tecnologia, se você precisar da placa solar ou de uma planta de biometano para viabilizar um desenvolvimento tecnológico, ele entra. Vou dar um exemplo X aqui. Eu estou aprovando agora o projeto que eu falei para vocês de 13 milhões de reais. É uma tecnologia nova de hidrogênio. É uma tecnologia que promete, pelos testes no laboratório, fazer um hidrogênio com balanço energético muito barato. A gente vai fazer uma planta solar porque eu preciso da geração on time ali junto com a planta de hidrogênio, que ela não tem armazenamento, ela é on demand. Então eu viabilizei a planta, uma planta pequena, para testar eu vou chamar de eletrolisador, mas a tecnologia é outra. Então só para mostrar como que as coisas podem ser casadas. Aí eu tenho, então, eu tenho uma pergunta também nesse mesmo sentido do biometano, Daniel. Bom, pegando o gancho aí do William, eu poderia, nesse sentido, fazer, então, colocar para tentar um financiamento, uma planta de biometano numa indústria, né, num ramo de indústria, para testar a aplicação de biometano, por exemplo, num processo que ainda ele não é utilizado. Isso seria uma inovação tecnológica? Porque assim, eu sei que Cabe. cabe? Tá. Cabe. E aí eu preciso. Cabe por quê? Porque você vai justificar que, no final das contas, você vai justificar a inovação tecnológica do projeto como um todo, o pacote, na aplicação. Tá. Tem que ter inovação tecnológica. Tem que ser um processo que, ou ele tem que ser customizado, tem que ser alguma coisa que tem que ter um desafio tecnológico ali. E aí você viabiliza uma planta. Tá. Tem um critério que é importante, que é o razoabilidade de custo. Você não vai fazer um projeto de 50 milhões de reais de uma planta de biometano, entendeu? Você vai fazer uma pequena para testar. Uhum. Tá. E aí, por exemplo, nesse sentido, eu preciso atestar que
realmente essa tecnologia, né, enfim, essa aplicação não está sendo usada em nenhuma outra indústria ou não? Eu posso tentar o financiamento apenas, né, com uma pesquisa de mercado, enfim, geralmente como que é isso? A gente chama de pesquisa de originalidade. E aí ele é bem subjetivo, você pegou o ponto. Como é que você vai provar que nas milhões de empresas que tem no país, ninguém está usando essa tecnologia específica? Não dá para fazer, isso é muito difícil, né? Então, o que geral a gente faz é como se fosse uma pesquisa de mercado. A gente olha artigo, olha a empresa do setor, olha a aplicação internacional, e aqui tem um pulo do gato. Ah, Daniel, tem uma tecnologia que é utilizada na Alemanha, não tem para o Brasil. Tropicalização é considerada inovação. Então, esse é um pulo do gato interessante. Tá. Então, aí, eu estou dando exemplo meu, pessoal, vocês me desculpem, mas é porque fica mais fácil para mim. A gente tem um projeto hoje de biometano. Eu tenho 2 projetos de biometano. Um que eu estou auxiliando. Um é uma turbina híbrida, então você consegue colocar qualquer tipo de gás ali dentro. E aí, poxa, esse é na veia, né? É hardtech mesmo. Mas tem um segundo que a gente está começando a formatar agora, que é, poxa, como é que seria uma. Eu não sei se vocês conhecem o mercado de energia. No mercado de energia você tem o Mercado Livre, tem Aplicativo. a BBC. Não, tem a BBC, tem o balcão. A gente está estudando, pô, será que rola ter um balcão de biometano no país? Desenvolver isso via fundo incentivado? Então, você tá vendo? Não é um hard tech, é metodologia e software, mas cabe. Então, é esse tipo de ponta que você vai juntando. Estamos aí para ajudar, tá? Estamos aí para ajudar Legal. nesse processo. Inclusive, depois, se quiser falar, para dar uma olhada no projeto, a gente troca uma figurinha, tá bem à vontade. Legal. Muito obrigada, viu? Valeu. Posso ir aqui, gente? Tem mais alguma, Gabi? Eu não sei, acho que Gabriela Ribeiro tá com o fone aberto. Eu não sei se ela quer também fazer alguma pergunta. Não, desculpa, pessoal, eu entrei agora um pouquinho atrasado. Imagina, Tá bom. fica à vontade. Tem mais uma Gabriela, isso, pergunta. tem da startup. Isso, da startup. A outra dúvida é: startup, tecnologia inovadora em andamento. Seria possível utilizar financiamento? Leila, se você quiser completar essa sua dúvida, fica à Posso? vontade. Posso sim. favor. Então, já entrando no questionamento, a gente já está, acho que 6 meses, 8 meses com um investimento com uma startup. De fato, já foi confirmado que é uma tecnologia inovadora, só que o valor é direto pela empresa. A gente não solicitou nenhum tipo de financiamento ou considerou ele como tecnologia inovadora. É possível voltar, porque não é um novo, né? A gente já está com ele há 8 meses fazendo os testes. Não dá, assim, só para você entender. Hum. Teve uma startup que eu auxiliei, que a gente ficou 6 anos pegando fundo incentivado para ele. Por quê? Lembra do TRL que eu te falei? Então, poxa, ele deve estar, aí você me desculpa que eu tô chutando, tá? Mas ele deve estar no TRL baixo, 8 meses, ele ainda deve estar em desenvolvimento. Ele não entrou no mercado, ele não... Por exemplo, eu vou dar exemplo do P&D Anel. O P&D Anel, ele vai até o TRL 9. Você tem uma linha de projetos no P&D Anel que chama Inserção no Mercado, que é basicamente projeto de marketing e eficiência comercial do produto desenvolvido no P&D. Então, sim, é possível. E o que eu dou até de dica, assim, como é que você começa a fazer esse processo? Pô, você precisa pegar um projeto do zero, que você não conhece nada. Não. Olha os temas estratégicos da empresa, da onde vocês estão, que é mais fácil, né? Pô, quais são os temas estratégicos da minha empresa? Que tipo de projeto que tem aqui para alavancar? O que não é core? O que não é core, em geral, tem inovação tecnológica, quando eu estou falando de uma indústria. Se eu estou falando de um banco, ele vai ter desenvolvimento em A. Assim, raramente você pega uma empresa, uma companhia, olha para a estratégia, olha o que está mais horizonte 2, horizonte 3 e não tem uma inovação. Esse tipo de projeto que você está falando é ótimo para começar. Porque você já colocou um valor. Agora você vai escalar ela, né? Então, poxa, eu vou colocar um fundo incentivado para você dar um próximo passo. E valorizar o valor que eu já coloquei em você. Então, é esse ponto que você tem que avançar. Perfeito. Então, tá, E Gabriela, dica, eu quero uma inclusive. agenda posterior, então, para voltar a falar sobre esse tema, tá, Gabriela? Utilizar o Daniel. Pode Anota falar, aí. Daniel. Mais algum? Posso seguir? Pode seguir. E aí, lembrando que a gente tem mais 20 minutinhos, tá? Não, relaxa.
Quem trabalhou com startup faz apresentação de 2 horas e 5 minutos. Verdade. Aqui, uma mensagem aqui, pessoal, que é o seguinte. A gente está falando muito da viabilidade, né? Consigo colocar? Cara, assim, 90% dos projetos, infelizmente, não dão certo. Não é por causa do desafio tecnológico, é por causa da execução. Então, assim, eu sei que é chato, mas, assim, fazer um cronograma, ou fazer um backlog de produto, fazer uma orçamentação, fazer uma análise de risco, prever pessoas, prever custo. Poxa, eu vou fazer compra lá fora. Qual que é o dólar? Como que é um hedge para fazer esse dólar? Tem algumas coisas ali do mundo ágil ou do PMI, e eu posso falar dos dois, que eu tanto tenho certificado de PMO, quanto tenho certificado de Scrum Master e de Project Owner. Assim, eu sei que parece, Daniel, a burocracia, documentação, mitigação de risco. Assim, grande parte dos projetos não dão certo, não chegam ao seu sucesso, porque ou ele previu recurso a menos, ou ele não previu risco. Então, só fica essa mensagem que a execução do projeto tem que ser muito bem planejada. Quero fazer para ontem? Quero. Mas gastar uma semana com isso não vai matar e vai te ajudar muito lá na frente. Todo fundo incentivado tem auditoria. Assim, prestação de conta e auditoria é em 100% dos casos, pessoal. Então, a gente não vai fugir aqui. E aí, por que isso é importante de dizer? Porque quando você está fazendo um fundo incentivado, grande parte desses fundos, o risco fica na companhia que está investindo, que ela está capturando. Quando é direto numa startup, a startup se inscreveu no FINEP. É dela o risco, óbvio. Mas se é um P&D, por exemplo, é um P&D anel, que eu fui lá na empresa, peguei um valor de investimento, essa empresa tem esse risco e ela vai ser auditada. E a startup ou projeto inovador, seja lá o que for, pode ser chamado. Então, assim, aí de novo, eu sei que é um tema não tão legal, mas é importante dizer, prestação de conta, auditoria em todo fundo incentivado é obrigatório, pelo menos aqui no Brasil. Então, poxa, vou fazer um projeto, já orça dentro do projeto que você vai ter que contratar uma auditoria independente no final. Já tem de um acompanhamento financeiro. É um projeto de CAPEX da sua empresa. Só que tem uma auditoria no final que não é feito por empresa, é feito por uma auditoria independente. Então, dica importante aqui. Atraindo, isso é muito importante. Essa conexão, eu basicamente respondi isso quando eu falo de como as corporações se estruturam, né? Mas ter esse know-how, e aí eu posso dizer muito pela DZ Consult, assim, grande parte do que a gente faz hoje, seja em desenvolvimento de projetos, seja em captura de fundos, seja em produtos de inteligência de mercado, a gente também faz esse trabalho, está vinculado em ter as melhores portas para aquele desafio. Então, poxa, se é no mercado de energia, se é fintech, se é health tech, se é deep tech, se eu estou falando de um desenvolvimento especificamente para o agro, ter as peças é muito importante, se relacionar é muito importante. Então, contem com a gente, com a Anshan, que tem a rede maravilhosa, eu acho que deve ser a maior rede do Brasil, do Latam, talvez. A gente tem muito contato aqui também. Use esse tipo de porta, porque essa conexão vai te mitigar risco, vai te acelerar o processo, você vai aprender com outros que já fizeram. E para você fazer um alinhamento estratégico, um alinhamento com investidores, ter essa composição. Então, eu tenho o know-how, eu tenho a empresa, eu tenho o mercado, e isso me gera o fundo incentivado, é muito importante. Aqui é mais para, poxa, vou pegar um fund, o que eu tenho que pensar antes? Histórico de execução de projeto, então sem ter uma boa prestação de contas, métricas bem claras, relacionamento com fundo e agência de fomento. Então lembra que, como tudo, são pessoas. Tem gente no FINEP, tem gente na ANEEL, tem gente no MCT que olha a lei do bem. Essas pessoas são acessíveis, você consegue trocar a figurinha com essas pessoas. Então, é importante esse relacionamento. Aí, obviamente, vocês já perceberam que eu já acelerei. Checklist final, né? No final para a nossa apresentação, né? Resumão. Checklist final para captação e execução de projetos. Definição clara do objetivo do projeto. Então, olha a estratégia. Olha o que da estratégia tem possibilidade de ser inovador. Olha os projetos que vocês já estão fazendo dentro de casa que você quer acelerar, que você quer escalar.
Dado esses projetos, qual linha de fomento que cabe melhor? Pô, lei do bem, em geral cabe para todos os projetos. Tem chamada, né, aberta na FINEP? Gente, é entrar no site da FINEP e olhar o que tem lá. Cabe no PID Anel, cabe no PID ANP. Poxa, tem um business plan financeiro montadinho. Faz sentido. Eu já olhei que faz sentido econômico também, porque senão você tem um problema na empresa, inclusive. Eu tenho uma documentação preparada, e aí a documentação preparada, gente, é só para não causar aqui, né? A lei do bem, por exemplo, o relatório que vai para a BCTI é de 4 páginas, 5 páginas, dependendo do projeto. Não é muito mais do que isso. Você não precisa ter, para todo o fund que você pega, algo muito complexo. Se você vai fazer um projeto de P&D Anel, por exemplo, beleza. Tem um formulário do projeto para fazer, que você vai ter ali 30, 40, 50 páginas explicando o projeto. Mas é porque ele te pergunta muita coisa, e não porque você vai ter que responder tecnicamente o projeto antes dele ser feito, senão não é MPD, né? Então, assim, não precisam ter medo desse processo. Inclusive, a gente está aqui para ajudar, a gente cansa de escrever relatório e projeto. Mas é importante prever tempo, recurso, dedicação para isso. Estratégia na prestação de contas, então, é um ponto relevante. E pipeline das novas captações. Então, esse é um funil ativo. Acho que essa é a mensagem da última linha ali. De um lado você tem os projetos e os temas, e do outro você tem todos os fundos. E essa conexão é on time. Apareceu uma oportunidade, porque isso cabe na lei do bem. Eu vou alavancar um investimento. Só para vocês terem ideia, eu estava numa empresa uma vez que a gente, no ano, aprovou 15 milhões de reais em investimento, em desenvolvimento. A gente fez 60 milhões de reais no projeto, capturando fundo incentivado de fora. Que os 15 milhões me habilitava, porque eu conseguia investir, isso acelerava o processo. Então, só para esse tipo de estratégia. Onde estão os principais players? Tem eventos e rodadas de inovação. Poxa, vocês têm o Hub da Chan aqui, que é gigantesco para esse tema. Tem outros temas também, então usem esses contatos. Eu estou 100% à disposição de novo. Grupo de discussão em comunidades, parece besteira, mas tem muita coisa no LinkedIn, tem muita coisa do WhatsApp. Eu tenho um grupo aqui do P&D Anel, deve ter umas 200, 300 pessoas discutindo tema. E apresentação estratégica, né? Então, ter sempre um pitch estruturado na manga. Se você está defendendo um tema, gasta ali 1, 2 horinhas, faz um pitch estruturado, né? 5, 6 slides. Estrutura a ideia para você conseguir passar a mensagem. Isso é importante. Então, poxa, eu vou acelerar aqui, tá, gente? Então, o fundamento para avanço de Deep Tech no Brasil, então, a gente precisa transformar a pesquisa em solução. A gente precisa usar os mecanismos certos de fundo incentivado. A gente precisa ter uma questão de governança e parceria com o CT, com empresas, com o governo. Eu estou super à disposição para ajudar vocês. Então, poxa, eu estou com o tema tal, Daniel. Você conhece gente que conheço, vamos fazer, vamos formatar. Visão de longo prazo. Então, não adianta querer resolver só o problema de ontem. Tá? Isso é muito importante. Ponto super importante aqui para vocês tem muita gente olhando o mercado de inovação. Eu vou olhar para a inovação, tá? Não vou olhar para o business. O mercado de inovação, eu sempre gosto de brincar que é um mercado de E e não de O. Eu junto a essa empresa e aquela, e a universidade, e o instituto, e o pesquisador, e o doutor que veio lá de fora para o Brasil para ver esse tema. É um mercado de E, não é ou. Eu ou estou com o ICT, ou estou com o governo, ou tô com... Não é assim que funciona, é de E. Então, é agregar. Então, a gente está aqui para agregar, para ajudar vocês. Algumas oportunidades, né? Então, gente, teve chamada de hidrogênio da ANEEL, já ela deve abrir uma chamada de captura de CO2. A ANP está fazendo foco em gás, biocombustível, IA. FINEP e Embrapi está sempre com o tema aberto. Se você entrar hoje no site da FINEP, deve ter umas 15 chamadas abertas. A lei do bem, que, poxa, qualquer empresa de lucro real, um projeto estruturado, é um check, é um gatilho de entrada. Ele tem que estar no lucro real quando ele fez, no ano que ele fez aquele investimento. Ele faz aproveitamento de uma série de benefícios para a empresa. Então, assim, olhem essas oportunidades. Troquem figurinha com a gente está aqui para ajudar. E o que fazer a partir de hoje? Sempre muito importante. Acabou a reunião, vai almoçar, vai perder 5 minutinhos ali. Poxa, eu tenho um projeto que está num estágio de TRL mais baixo. Se está, eu já te digo dia 1 que ele cabe. Então, assim, pensa nisso. Pensa no que vocês estão trabalhando na área de vocês.
Tem alguma coisa que cabe desenvolvimento tecnológico? Tem alguma coisa que eu consiga alavancar como negócio? Tem alguma coisa que eu consiga alavancar como solução? Diagnóstico se a solução é Deep Tech de fato. Quando eu estou falando, é porque o tema da apresentação de Deep Tech não conta para ninguém, não. Se você está olhando para uma Deep Tech, tem fund especializado em Deep Tech, a porta é ainda mais aberta. Então, entender se de fato é uma Deep Tech, mas eu acho que a mensagem é entender que mercado que você está. Se é uma Deep Tech, se é uma Health Tech, se é uma FinTech, às vezes pode ser dos dois. Então, esse tipo de análise é importante. Construa parcerias, a gente está aqui aberto a mostrar as melhores conexões. Mapeie os mecanismos de fundos mais aderentes. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, mas, gente, na internet tem tudo que você precisa hoje. E estruture minimamente tecnicamente seu projeto. E aí, só para eu ter um exemplo, quando você vai apresentar e aprovar um PID ANEEL, tem 3 documentos base, né? É o formulário do projeto, que é a parte técnica mais completa, a composição, que é quase que o orçamento do projeto, e uma apresentação estratégica. Não precisa fazer o formulário dia 1. Como você vai ter que bater na porta da empresa, faz uma composição financeira, entende quais são os custos, faz uma apresentação estratégica, tipo por quê, quando, onde, o que eu vou fazer, que o valor que vai gerar. Você já tem o primeiro passo muito bom para ir nas empresas. Então, assim, para capturar esse funding. Aí, uma vez que você tem a sinalização que poxa, faz sentido, aí você vai gastar tempo desenvolvendo, de fato, um projeto estruturado, detalhado tecnicamente. E aí, o Brasil precisa de mais Deep Techs. E aí, comparado ao mundo, tá? Não existe transição ecológica e tecnológica sem inovação profunda. Deep Tech é isso. É o hard, é aquele que vai até o último nível de inovação. Deep Tech são essenciais para a soberania, competitividade e justiça climática. O financiamento existe. O que falta é articulação, execução, coragem. Então é fazer acontecer. A gente está aqui para isso. E o convite a todos vocês que poxa, aí eu sou daqueles que escreve inglês Brasil conhece, sabe? Vamos construir uma próxima geração de inovação estratégica do Brasil, que assim, a gente está num momento muito estratégico. Tem muita coisa que não auxilia, não ajuda. Mas, poxa, tem bastante coisa legal para a gente fazer. A gente pode estar num momento muito melhor aí para frente. E é isso, pessoal. De novo, está aqui meu contato. Está aqui o meu telefone pessoal. Se ficar à vontade para mandar mensagem. Quem puder fazer o favor de entrar lá no LinkedIn, na página do DZ Consult e seguir. Eu acabei de postar um material sobre lei do bem. Recentemente eu postei um material sobre como estruturar projetos inovadores. Tem tema de biometano, tem tema de hidrogênio, tem tema de deep tech, de rádio. Poxa, posto coisas bastante lá da empresa. Nossa consultoria está, graças a Deus, indo muito bem. E nos veja como um parceiro. A gente está aqui como 100% para ajudar vocês. E é isso, pessoal. Estou à disposição para pergunta. Daniel, muito obrigada pela aula que você deu para a gente aqui, pelo esse bate-papo também. Acho que é muito rico ter esses momentos de troca. Pessoal, também queria reforçar que após o encerramento eu vou mandar um e-mail, tá, com o contato do Daniel e também me colocando aqui à disposição um hub para vocês, utilizem a gente. Nós temos conexões com os parceiros, assim como o Daniel falou, né? Nossa rede de inteligência são parceiros de universidades, ICTs, enfim. E temos também o nosso lado de financiamentos, onde a gente deixa estruturado alguns dos nossos parceiros que têm produtos voltados a ESG, então o CIT, o BV, BNDES, FINEP, igual o Daniel mencionou também. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada mesmo, e a gente mantém contato, tá certo? Ok, muito obrigada, viu? Bem esclarecedor. Obrigada. Vamos para a Boa próxima semana. etapa Valeu, agora, hein, pessoal. Gabriela? Muito obrigado. Pode deixar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, gente. Boa tarde aí. Tchau, obrigada.